da aula teórica de hoje é hemostasia, né? Coagulação sanguínea, certo? Então, como eu disse, a cada semana tragam as sugestões, né? O que ficou de dúvida ali, e aí a gente trabalha na aula teórica de quarta-feira, ok? Deixa eu abrir o material aqui e a gente já começa. Ok, vamos lá então. Tudo certo aí para vocês? Estão conseguindo visualizar o material? Sim, Ok. tá aparecendo. Tá, joia, obrigada. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre hemostasia. Olha só que legal, né? Cascata de coagulação sanguínea, né? Então, a cascata geralmente é temida, né? Pela maioria das pessoas. Os exames da coagulação TAP, TTPA, por vezes, é mal compreendido, mal interpretado, né? Pelos profissionais que realizam, pelos profissionais que recebem o resultado. Então, é importante a gente compreender, né, como ocorre a coagulação in vivo e como ocorre a coagulação in vitro, né? Então, não é a mesma coisa. E hoje a gente vai relembrar, né, qual a diferença ali de cada uma, tá? Então, aqui só alguns dados, tá? Dados de 2014, para vocês compreenderem a importância de se compreender como ocorre o processo de hemostasia, né? Quando há uma disfunção, né? O quanto é preocupante essa disfunção ao paciente. E pouco se fala sobre coagulação, às vezes na rotina, né? No dia a dia ali, laboratorial. Mas olha só quantos dados importantes, tá? Então, no ano de 2014, foram registradas 1 milhão de mortes por ano, né, provocadas pelo quadro de trombose, né? Então, um número extremamente significativo, né, e que às vezes a gente não se atenta, né, a esses dados aqui, né? Então, o Covid está aí, a gente fala muito de Covid, mas existem muitas outras doenças, outras patologias que também provocam morte ao paciente, que também a gente deve se preocupar, tá? Então, quanto à desregulação da hemostasia, é uma delas, né? Então, é a terceira causa de morte mais comum no Brasil, né? A trombose. A trombose, ela pode ser provocada por questão hereditária ou eventos adquiridos, né? Então, quando se diz eventos hereditários, né? Pode ser provocada, né? Pelo fator 5 de Leiden, né? Então, a deficiência desse fator pode provocar, né, quadros trombóticos. Quanto a causas adquiridas, presença de anticorpos anticardiolipina, né? Então, são ali algumas causas, tanto adquiridas e hereditárias, que podem provocar quadro trombótico ao paciente. Então, de 1 a cada 5.000 pessoas tem hemofilia, né? Então, a hemofilia, os dados que a gente tem em registro acometem mais os homens do que as mulheres. E no Brasil, olha só, há 11.500 pacientes hemofílicos, né? Então, um número também muito expressivo, ok? O Brasil é o terceiro país no mundo em número de portadores de coagulopatias, né? Então, coagulopatias engloba qualquer disfunção, qualquer doença que esteja ligada ali, né, ao processo de coagulação do sangue.
O Brasil tem 12 mil pacientes em uso do fator 8 recombinante, né? Então, pacientes hemofílicos, qual é o tratamento? Né? Essa reposição do fator de coagulação. Lembram, nós temos hemofilia do tipo A e hemofilia do tipo B. Qual que é a diferença mesmo? Quem que se recorda? Vamos lá. O que é a hemofilia A? O que é a hemofilia B? Qual que é a diferença? Quem se arrisca? Cadê a Evelyn, a colinha boa dela? Ah, aqui, ela tá para entrar. Deixa eu aceitar ela aqui. No estágio a gente brincou que a cola da Evelyn era uma cola muito boa. Na cola dela tinha muitas informações, né, Evelyn? Ergueu a mãozinha, ok. Deve estar sem microfone, né? Ok. Ninguém se arrisca? Como? Já viu as colas dela da prova. Uma cola dessa na prova? É. Ah! Não, uma cola dessa para estudar, né? Para prova, não. Ok, hemofilia, né? Quando o paciente tem deficiência de um dos fatores de coagulação. Deixa eu voltar aqui ao slide. Então, a hemofilia do tipo A é quando o paciente tem deficiência do fator 8 da coagulação sanguínea. Deficiência do fator B é quando o paciente tem deficiência do fator 9, tá? Então, olha só, no Brasil tem 12 mil pacientes em uso do fator 8 recombinante, né? Então, a gente observa que entre as hemofilias, a hemofilia A, né, que predomina ali entre os pacientes. Outro dado muito importante: 1 a cada 100 pessoas tem doença de von Willebrand. Já a doença de von Willebrand, ela acomete mais o sexo feminino. Okay? Então, doença de von Willebrand às mulheres, hemofilia aos homens. Né? É o que ocorre, né? O que prevalece ali, não que um não vai ter e o outro vai, né? Então, pode ocorrer em qualquer um dos sexos, porém, há uma prevalência maior, né, a cada doença ali. Então, outros dados. Aqui nós temos a prevalência de coagulopatias hereditárias no Brasil, aqui no ano de 2013. Então, olha só, hemofilia A, como a gente observou anteriormente, e aqui também, olha só, ela predomina, né? Então, entre as hemofilias, a A é a mais comumente observada. Depois nós temos hemofilia, olha só, B, que corresponde a 9%. Doença de von Willebrand corresponde a 31%. E, opa, saiu da tela. E outras coagulopatias, né, transtornos hemorrágicos, diversas outras patologias vão corresponder, então, a 13% do total de coagulopatias. Então, a gente observa que é muito comum hemofilia do tipo A e doença de von Willebrand, ok? Então, aqui é uma tabela que vem mostrando número absoluto e valor relativo, né, dessas coagulopatias ali já no ano de 2014. Então, hemofilia A, olha só, foram registrados 9.616 pacientes, que correspondeu então a 45,65% do total de coagulopatias. Seguido então de hemofilia de doença de von Willebrand, que vem predominando, né? Entre outras coagulopatias ou transtornos hemorrágicos, e menos frequente, então, a hemofilia do tipo B.
Aqui abaixo, olha só, é uma tabela que vem mostrando a mortalidade, né, de pessoas com coagulopatias e outros transtornos ali hemorrágicos. Então, no ano de 2014, olha só, hemofilia A, foram registrados 15 óbitos só no ano de 2014, que correspondeu a 60%. Hemofilia B, 4 óbitos. Doença de von Willebrand, 3. E outras coagulopatias, 3 também. Então, no total, olha só, no ano de 2014, ocorreram 25 mortes, né, que correspondiam, então, ao 100%, né, de mortalidade das coagulopatias, tá? Então, não é uma doença, né, que a gente não pensa em um quadro de gravidade, né? Então, ela pode evoluir de forma grave e pode fazer com que o paciente entre em estado de óbito, tá? Então, é necessário tratar o quanto antes e, para isso, né, a gente deve realizar um bom exame, né, para que seja detectado, diagnosticado a patologia. Pessoal, vocês conseguem aceitar os colegas aqui na reunião? Eu acho que é só você, professor, que consegue aceitar. Será? Eu tornei alguns participantes. Deixa eu ver aqui. Tá, ok. Eu vou aceitando, então. Pronto. Um minuto. Ok. Então, vamos lá, dando continuidade. Então, vamos, né, relembrar alguns conceitos básicos para a gente adentrar, então, a cascata de coagulação e compreender, né, de que forma ela ocorre in vitro e in vivo. Então, olha só, hemostasia, né? Quando a gente utiliza esse termo, o que esse termo significa? Né? Então, é um processo que meu organismo desenvolve para manter de forma controlada a fluidez do sangue, né? Então, quando a gente se refere a distúrbios da hemostasia, o que eu quero dizer com isso? Que podem ter ali tanto doenças hemorrágicas ou doenças trombóticas. Tá? Então, quando há um desequilíbrio da hemostasia, ou está coagulando demais, ou o paciente não está coagulando, ele está sangrando. Então, aqui, essa balança, ela vem representar bem o que é um estado de hemostasia, né? Para que o paciente esteja nesse estado, é necessário que tanto a plasmina quanto a trombina, elas estejam, né, equilibradas quanto à sua concentração. Quando eu tenho esse lado da balança pendendo para a plasmina, então, olha só, tem muita plasmina. O que a plasmina faz? Ela quebra o trombo, ela impede com que o trombo se forme também, né? Então, aí o paciente entra em um quadro de hemorragia. Já quando o paciente tem um excesso de trombina, começa a coagular de forma excessiva, né, as suas células, e aí entram em estado de trombose. Então, plasmina e trombina devem estar em equilíbrio, ok? Só aceitando aqui uma aluna. Retornando, então. E quantas funções, né, da hemostasia? A gente falou de hemostasia, o que é? Então, quais são as suas funções? Né? Então, nós temos 3 principais funções. Quais são? Manter o sangue, né, em estado fluido para circular perfeitamente, né? Então, para que essas células desenvolvam sua função de forma adequada. Quando tem uma lesão, a hemostasia ela vai promover o quê? Né? O estancamento desse sangue, evitando que o sangue extravase para o meio externo. E aí, quando
formou esse tampão de plaquetas, né? Estancou o sangue. Esse tampão de plaquetas, né? O coágulo, ele fica ali aderido ao local que foi lesionado até que ocorra a renovação do epitélio e aí o tampão, né? Ele vai ser desfeito e ali vai ocorrer um processo de cicatrização, tá? Então, ali nós temos as principais funções da hemostasia. Quanto às fases desse processo, né? Então, quando a gente fala de hemostasia, nós temos 3 processos, que são hemostasia primária, hemostasia secundária e a fibrinólise. Então, olha só, quem que está envolvido ali na hemostasia primária? Então, nós temos a ação das plaquetas, nós temos, né, a atuação, né, do endotélio. Esse endotélio precisa estar íntegro, né, para que o processo hemostático ocorra de forma equilibrada. A gente precisa ter fator de von Willebrand e fibrinogênio, tá? Então, todos esses elementos, eles vão estar envolvidos, eles vão participar da hemostasia primária. Seguido, nós temos hemostasia secundária, né? Então, quem faz parte da hemostasia secundária? Fatores de coagulação e anticoagulantes, ok? Seguido, quando forma o coágulo, a gente precisa, então, que ele se desfaça, né? O coágulo, ele não vai ficar por muito tempo ali, é só enquanto ocorre a regeneração do tecido. E aí vai ocorrer outro evento que é a fibrinólise, certo? Então, ali nós temos a ação do plasminogênio e a plasmina, que vão fazer o quê? A degradação desse coágulo. Então, aqui nessa imagem, acho que tem alguns alunos querendo entrar, né? Pronto. Retornando, então. Então, aqui vem demonstrando, né, uma parede vascular rompida, lesionada, e começa, então, a extravasar o sangue, né, e com ele todos os seus elementos. Quando há uma lesão no tecido, começa a ativar plaquetas, essas plaquetas vão se unindo, vem o fibrinogênio e forma a rede de fibrina, formando, então, o coágulo de sangue. Né? Então, esse coágulo de sangue que vai estancar, né, o processo hemorrágico que vai ocorrer ali, e aí vai permitir com que o vaso se regenere. Então, voltando a alguns conceitos básicos, né? Então, o que vem a ser um trombo e o que é um êmbolo, né? Então, qual que é a diferença entre trombo e êmbolo? A própria imagem já responde isso, né? Então, aqui nós temos um vaso, e nesse vaso, olha só, temos um coágulo sanguíneo, então, que é chamado de trombo. Trombo, então, é quando, né, as plaquetas se agregam, vem a rede, o fibrinogênio, forma a fibrina, e aí, com a rede de fibrina, né, vem, então, a emaranhar todas as células ali, formando o coágulo. Quando esse trombo, por vezes, desprende um fragmento dele, aí a gente chama de êmbolo, tá? Então, o êmbolo é um fragmento, um pedaço do coágulo que fica ali circulando nos vasos, né? E qual é o fator preocupante? Que esse êmbolo, ele se aloje, né, em algum vaso e que pare, né, de suprir de sangue algum tecido, por exemplo, que pare em uma região do coração, né, do cérebro, né, o que vem ali, né, originar AVCs, o infarto e assim por diante. Hein? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Podem Tranquilo, professor. Certo. Então, vamos lá. Processo de hemostasia, como eu referi a vocês,
Nós temos ali diversos eventos e cada evento, né, nós temos sistemas e células que correspondem a esses eventos. Então, olha só, os vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos estão envolvidos na hemostasia e eles fazem parte, então, da hemostasia primária e secundária, bem como as plaquetas e as células endoteliais. Tá? Então, todos esses elementos participam tanto da primária quanto da secundária. O sistema fibrinolítico, né? Então, essa fase final de romper, né, o coágulo ocorre ali no final da hemostasia secundária. Mecanismos antifibrinolíticos também ocorre após o término ali da hemostasia secundária. Então, observem só, a gente precisa com que o coágulo se forme, aí nós precisamos, né, de proteínas que vão fazer o quê? A quebra desse coágulo, né? E aí, após a ativação desses elementos que vão fazer a quebra, como a plasmina, a gente precisa de um mecanismo que vai impedir também essa ativação de plasmina, porque senão vai ficar sempre impedindo a coagulação. E aí, ao invés de ter um quadro trombótico, o paciente vai desenvolver um quadro hemorrágico. Então, após o sistema fibrinolítico, nós temos o mecanismo antifibrinolítico, né? Eu preciso comunicar à plasmina que ela não precisa mais atuar, né? Que o coágulo se desfez. Seguido, nós temos inibidores fisiológicos da coagulação, que vão estar envolvidos ali na hemostasia secundária, e fatores da coagulação, né? Que estão envolvidos, então, também na hemostasia secundária. Tá? Então, aqui nós temos os principais integrantes ali de todo esse processo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o endotélio vascular. Né? Então, o que são células endoteliais? Aceitando o aluno aqui. Só um minutinho. Aqui. Então, células endoteliais são células que vão, né, liberar inibidores fisiológicos da coagulação, né? Então, essa célula, ela vai promover essa liberação de substâncias que vão inibir ou que vão também ativar substâncias para que ocorra a coagulação, tá? Então, vai depender da resposta ali do endotélio que tudo vai se originar, que tudo vai começar. Tá? Então, a célula do endotélio, ela é formada, olha só, por uma única camada, né? São favoráveis à manutenção do estado fluido, né? Então, essa única camada é uma camada lisa, que permite com que o sangue, as células fluam, né, livremente, de forma tranquila, ali pelo interior dos vasos. Essa camada vascular, ela apresenta permeabilidade, né? Então, a permeabilidade, ela é alterada, né, perante ali diversos fatores. Então, quando há uma alteração nessa permeabilidade, pode ter ali, né, a liberação, né, de substâncias que podem ativar a cascata de coagulação ou inibir a cascata de coagulação. E ali no endotélio, né, quando ele está íntegro, né, ele não libera substâncias coagulativas. Quando o epitélio ele é lesionado, começa o quê? A liberar fator tissular e fator de von Willebrand para iniciar, então, a cascata de coagulação do sangue. Ok? Então, vamos lá. Hemostasia secundária. Vamos compreender, né, como ocorre todas as etapas ali da hemostasia secundária. Então, para isso, eu preciso conhecer, né, os elementos envolvidos nessa hemostasia. Então, aqui nós temos o que a gente conhece como zimogênios. Então, o que são substâncias zimogênicas?
né? É quando eu tenho, por exemplo, proteínas que elas só vão ser ativadas frente à presença de um cofator ou de uma substância. Então, por exemplo, zimogênios, nós temos aqueles dependentes de vitamina K e os não dependentes de vitamina K. Então, o que é isso, prof? Então, olha só. Quem são os dependentes de vitamina K? Nós temos, então, o fator de coagulação 2, o 7, o 9 e o 10. Então, olha só, se o paciente tem esses fatores da coagulação em níveis ideais, mas o paciente tem deficiência de vitamina K, esse paciente pode ter um quadro hemorrágico, né? Por quê? Porque, olha só, esses fatores de coagulação só vão ser ativados na presença da vitamina K. Se eles não forem ativados, consequentemente, não há formação de coágulo e o paciente começa a iniciar um quadro hemorrágico, tá? Então, olha só a importância da vitamina K, né? Então, a gente, quando observa um quadro de sangramento, às vezes a gente só pensa na plaqueta, a gente só pensa em fator de von Willebrand, pensa em fator de coagulação, mas esquece da vitamina K, né? Então, ela é extremamente essencial, né? Por uma deficiência, o paciente pode desenvolver um quadro hemorrágico. E aqui nós temos, né, os imogênios não dependentes de vitamina K. Então, os fatores que não dependem dessa vitamina são o 11, o 12 e o 13, tá? Então, essas proteínas, elas vão ser ativadas, né, por cofatores, que os cofatores, então, eles são divididos em solúveis e celulares, tá? Então, quem são os cofatores solúveis? Então, nós temos o fator 5, nós temos o fator 8, nós temos o fator de von Willebrand e o cininogênio de alto peso molecular. Quanto ao celular, nós temos aqui, então, o fator tissular, que é conhecido também como tromboplastina, tá? Então, aqui nós temos os cofatores. Ok? Então, quanto à cascata de coagulação, eu acho que está todo mundo familiarizado com essa aqui, né? Quando, né, muitos explicam dessa forma. Nós, quando vamos estudar coagulação, a gente aprende que via extrínseca é a que inicia a cascata, seguido de via intrínseca, e aí ambas vão ativar o fator 10, que o fator 10 ativado entra na via comum, tá? Então, assim, isso está correto, tá? Quando a gente fala de cascata de coagulação in vitro, tá? Então, a gente separa esses eventos quando a gente vai fazer o exame, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer o TAP, né? O TAP, eu vou explicar o que vai ocorrer durante esse exame, por que vai coagular o plasma através da via extrínseca, né? Então, quando eu faço o TAP, eu estou avaliando qual o fator de coagulação? Eu estou avaliando o fator 7, eu estou avaliando 10 e todos os fatores da via comum. Então, 5, protrombina, trombina, fibrinogênio e fibrina. Quando eu vou realizar o TTPA, eu estou avaliando a via intrínseca da coagulação, né? Então, quem faz parte da via intrínseca? Então, nós temos o fator 9, o fator 8, fator 10 e os demais fatores da via comum, tá? Então, isso daqui é para a gente explicar como ocorre in vitro, tá? Então, a gente faz essa separação de eventos, né? Então, cada exame vai avaliar uma via da cascata de coagulação, ok? Então, aqui, né, de forma mais específica, via extrínseca, né? Então, tudo começa ali com a liberação do fator tissular pelo vaso endotelial, né? Liberou o fator tissular, isso in vitro, tá? Vai ativar
o fator 7, do fator 7 vai ativar o fator 10, que juntamente com o fator 5, plaquetas e cálcio, né, vai converter protrombina em trombina. E aí, com a produção de trombina, vai converter o fibrinogênio em fibrina. E aí, né, o exame que estava ali, né, na sua conformação em estado líquido, quando ocorre a formação de fibrina, a gente observa que forma um coágulo, né? Então, aquele plasma fica coagulado e aí a gente cessa os minutos ali e nós temos o resultado do TAP. Tá? Então, isso daqui é para explicar o que ocorre ali durante o processo, né, de manipulação do TAP. Via intrínseca, né, da coagulação é uma via por ativação de contato. Então, olha só, in vitro, tá? Então, o que vai ocorrer? Nós temos ali, então, o fator 12 ativado, tá? Que juntamente com o fator 11 vai fazer o quê? Né? A ativação do fator 9, tá? E ali nós temos também o fator 7 ativado, que vai então, olha só, ter a ativação de todos esses fatores, que é o fator 9, o 8, plaquetas e a utilização do cálcio, tá? Com isso, vai ativar fator 10, do fator 10, então, entrar para a via comum, tá? Então, demora um pouco mais para a gente ver o processo de coagulação no TTPA, tá? E todos esses fatores aqui vão estar sendo avaliados, então, no TTPA, ok? Vamos lá, então. Quem são os fatores de coagulação? Tá? Então, eu coloquei essa tabela para a gente relembrar. Então, eles podem ser expressos, né, por números, e aqui nós temos o sinônimo. Então, quem é o fator 1? Ele é o fibrinogênio. Quem é o fator 2? Conhecido como protrombina. Tá? Então, por exemplo, o fator 5, proacelerina, né? Então, cada um tem um nomezinho, né? De acordo com o costume, o hábito, ou às vezes a gente chama de calça, ou eu posso chamar de fator 4, tá? Então, é a mesma coisa. Observem, né, que a maioria, né, desses fatores da coagulação são produzidos no fígado, né? Então, o que justifica um paciente que tem alguma disfunção hepática começar a ter sangramentos, né? Então, o que acontece? Se o fígado ele não está funcional, pode ter uma deficiência em algum dos fatores da coagulação sanguínea e por uma disfunção hepática, esse paciente pode ter um quadro ali hemorrágico, tá? Então, a maioria dos fatores de coagulação são produzidos no fígado, né? Então, aqui nós temos a tromboplastina tecidual, né? Que é produzida, como a gente viu, lá no endotélio, e também é produzido pelos monócitos, que estão lá na corrente sanguínea, ok? Fator estabilizador de fibrina, que é o fator 13, produzido no fígado também, mas também é produzido pelas plaquetas. Proacelerina, produzida no fígado, plaquetas e células endoteliais, tá? O restante tudo no fígado. Ok? Então, a tromboplastina tecidual, né? Então, ela é um fosfolipídio, tá? Ela está presente, então, ali no tecido endotelial e a gente não encontra a tromboplastina circulante ali nos vasos, tá? Então, ela vai ativar diretamente o fator 7 da coagulação, que vai iniciar toda a cascata, tá? E ali formar, por fim, o coágulo. Observem aqui, olha só, nas duas cascatas, aqui nas duas vias, perdão, nós temos a ação do cálcio, né? Então, o cálcio, olha só, ele é extremamente importante para que ocorra, então, o processo de coagulação sanguínea, né? Então, qual é
o tipo de cálcio envolvido, né? O cálcio ionizado, aquele que está livre, circulante, pronto para ser utilizado. Ok? Então, falando um pouquinho mais sobre fatores dependentes de vitamina K, né? Gente, só um minutinho, eu vou ter que interromper aqui a aula, tá? Só uns minutos eu já volto aqui com vocês. Pronto, gente, retornando. Desculpem, mas precisei me ausentar uns minutinhos. Vamos lá, vamos voltar ali ao raciocínio. E vamos lá, então. Quanto aos fatores dependentes, então, de vitamina K, né? Então, relembrando, quem são esses fatores? Fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10 da coagulação, tá? Então, todos eles, como a gente viu, são sintetizados ali no fígado e, né, eles dependem da vitamina K para eles serem ativados, né? Então, aqui tem o ciclo, né, da vitamina K. Então, resumidamente, vai ocorrer um processo de oxidação da vitamina K, né, e carboxilação, né? Então, quando ocorrer esses eventos, né, no ciclo, é que vai ser possível, então, né, ativar esses fatores de coagulação, né? Então, a vitamina K, quando entra nesse ciclo e ela fica atuante, ela consegue, então, né, ativar, se ligar aos fatores de coagulação e ativá-los. Então, olha só, o que a gente viu? Nós temos, então, a coagulação in vitro, né?
Temos coagulação in vivo, que vamos ver ainda, né? Processo de coagulação, fibrinólise, né? Nós vamos ver o que é uma agregação plaquetária, o que é uma fibrinólise, e ali quais são os exames, né, que compõem o coagulograma, né? Então, nós temos o TAP, TTPA, tempo de trombina, que é o TT, tempo de sangramento. Aqui é muito importante, né, a gente colocar uma observação. Tempo de sangramento não pode ser realizado com a perfuração do lóbulo da orelha e nem do dedo, né? Então, a gente deve substituir esse tempo de sangramento, né, antigo, pela técnica de IVE, né? Então, que a gente fez lá no estágio de coleta, né? Então, a gente utiliza o esfíngno, né, para controlar a pressão exercida no vaso. A gente faz, né, a perfuração com uma lanceta automática no antebraço do paciente, e aí a gente faz a contagem dos minutos para observar quanto tempo vai demorar, né, para formar o tampão plaquetário. Então, ali no coagulograma também pode ser incluído, né, a contagem e avaliação qualitativa das plaquetas e o dímero D, ou conhecido como D-dímero. Ok? Então, relembrando, um coágulo, então, ele é formado pelas plaquetas e a rede de fibrina. E ali junto, né, vai ter a união ali de hemácias, de leucócitos. Então, quando tem a formação de um coágulo no tubo ali do coletado do paciente, por que que a gente rejeita a amostra, né? Porque a contagem celular vai estar extremamente reduzida, principalmente das plaquetas. Então, as hemácias também vai ter uma contagem que não é o real do paciente e os leucócitos também. Então, olha só, eu peço que agora vocês prestem bastante atenção, tá? Porque nós vamos entender agora como que vai ocorrer a coagulação in vivo. Então, no nosso organismo, né? Eu fiz um corte. Como que vai formar todos esses fatores de coagulação de forma um ativando o outro? E por que que a gente chama que essa cascata ela é autocatalítica, né? Alguém já ouviu falar que a cascata de coagulação ela é autocatalítica? Ou nunca ouviram? Oi, oi, tem alguém aí? Não ouvi, não. Nunca ouvi falar, não, prof. Nunca ouvi falar, Não, não. tá todo mundo falando não? Também não. Ah, é que não dá para ver vocês chacoalhando a cabeça, se sim, se não. Tá? Então, olha só. A cascata de coagulação, tá? Ela é autocatalítica, tá? E aí a gente vai entender aqui nesses processos como ocorre. Então, in vitro, né? Análise laboratorial, nós temos ali via extrínseca, via intrínseca e via comum. In vitro. Em vivo, nós temos etapas de iniciação, amplificação, propagação e finalização, tá? Então, olha só, observem as cores, vão corresponder, então, às setas que vocês vão visualizando. Então, olha só, todo esse processo aqui representa a etapa de iniciação. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um vaso e vamos imaginar que ele está com uma lesão, né? Foi rompido. E aí as células endoteliais vão liberar o fator tecidual, ou conhecido como fator tissular. Esse fator tissular, olha só, ele vai ativar o fator 7 da coagulação sanguínea. Então, é aqui que tudo começa, olha só, liberou o fator tissular, ativa o fator 7. Esse fator 7, ele vai ativar o fator 9 da coagulação sanguínea, né? Ele vai produzir e ativar o fator 9. Aqui, olha só, nós temos também, com a ativação dele, um complexo,
né? Então, nós temos um complexo de fator 7 ativado com o fator tecidual. Esse complexo, ele vai fazer o quê? Olha só, ativar o fator 10 da coagulação sanguínea. O 10 ativado, olha só, vai produzir fator 5 e ativar esse fator 5. O fator 5 ativado, olha só, ele vai produzir protrombina, que é o fator 2, e vai convertê-la em trombina. A trombina, ela tem o poder de transformar o fibrinogênio em fibrina. Então, observem que nessa etapa de iniciação, ocorreu já a formação de fibrina. E ali já começa a formar um coágulo. Só que aqui não tem fibrina o suficiente para formar o trombo, para formar o coágulo, né? Só iniciou a cascata. Mas a gente precisa de mais fibrina. E aí vai surgir a etapa de amplificação. Então, o que vai ocorrer aqui na amplificação? Essa trombina, né, que foi convertida, né, antes era protrombina e converteu em trombina. Essa trombina, ela vai produzir mais fator de von Willebrand, mais fator 8. A junção de fator de von Willebrand com o fator 8 vai permitir que esse fator 8 fique ativado. A trombina, ela vai produzir mais fator 5 e mais fator 11, tá? E esses fatores vão estar ativados também na etapa de amplificação. Quando nós temos fator 11 ativado, ele consegue, olha só, produzir e ativar mais fator 9. Então, observem, se produziu e ativou mais fator 9, olha só, vai enriquecer, vai potencializar aqui o início da nossa cascata, tá? E olha só o que vai ocorrer? Propagação, tá? Então, com o aumento da produção desses fatores devido à produção de trombina, nós vamos ter fator 8 e fator 9 unidos, né? Os dois ativados. Os dois juntos conseguem produzir mais fator 10. Esse fator 10 produzido, então, ele vai ser novamente ativado, vai produzir mais fator 5. Esse fator 5 ativado vai fazer com que converta protrombina em trombina. E olhem só, mais trombina vai converter o quê? Fibrinogênio em mais fibrina. Então, é uma forma de propagação, né? E essa forma de propagação é o que a gente entende que a cascata ela é autocatalítica, né? Então, ela mesmo vai produzindo mais fatores para que ela se mantenha estável e produza mais fibrina, tá? Se eu tiver só o processo de iniciação, eu tenho produção de fibrina, mas ainda não é o suficiente. Então, com a trombina, eu vou ter a produção de mais fator de coagulação, que vai reforçar uma propagação dessa cascata e vai fazer com que se produza mais fibrina e o coágulo se forme. Ok? Compreenderam? Sim, professora. Ok. Ficou alguma dúvida? É claro que um que ativa o outro, que forma o outro, né? Mas assim, a intenção não é que vocês decorem sequências, é que vocês compreendam que cascata de coagulação in vivo ocorre diferente do que a maioria das vezes a gente aprende que é in vitro, tá? Então, in vivo, a gente sabe que ela é autocatalítica, não tem uma fase primeiro, depois outra fase, via intrínseca, extrínseca e via comum. Isso no nosso organismo não existe, tá? Então, no nosso organismo, é dessa forma que os fatores são produzidos e são ativados, ok? Relembrar isso daqui ou é a primeira vez que estão vendo?
Relembrando, professora, relembrando. Lembrando, né? Ok. Então, olha só. Aqui nós temos fibrina estável. Oi? Eu não lembro de ter visto isso, não. A Kézia já Também fala não lembro, logo. não. Não tô relembrando nada. Esse daí eu tô aprendendo agora. Meu Deus do céu, gente. Vamos ler. É que assim, quando a gente estuda hemostasia e coagulação, a maioria das vezes a gente aprende só o in vitro, tá? A maioria das vezes a gente só aprende que tem via extrínseca, intrínseca e comum, né? Às vezes a gente aprende só o in vitro, né? Por vezes não é explicado o in vivo. Essa autocatalítica aí mesmo eu nunca tinha ouvido. Tá? Então, assim, por isso que, né, surgiu ali como sugestão de aula, né, de revisão esse conteúdo, né? Então, a gente falou um pouquinho ali de coagulação no estágio e aí surgiu essa dúvida, tá? Então, eu trouxe essa parte para aqueles que não viram realmente, né, poder conhecer, então, a coagulação em vivo e relembrar aqueles que já viram, ok? Então, olha só. Com a formação do coágulo, lembra que foi falado? O coágulo, ele formado, eu tenho que cessar essa cascata, senão só vai ficar coagulando, coagulando, e aí, né, entra em um estado trombótico. Então, em um paciente normal, vai ter o processo de finalização, né? Elementos que vão inibir essa cascata, que vão inibir essas ativações para que pare de formar fibrina. Então, como que isso aqui acontece? Primeiramente, nós temos aqui os inibidores do fator tissular, tá? Então, substâncias que vão inativar esse fator tecidual, tá? Que vão inativar o fator 7 que estava ativado e vão inativar também o fator 10 aqui ativado, tá? Então, essas substâncias são chamadas de inibidores do fator tissular, tá? Então, ela vai fazer essa inibição no início da cascata aqui em vivo. Então, observem só. Se a gente tivesse somente esse tipo de inibição, a cascata ainda não iria parar de produzir fibrina. Então, lembram que ela é autocatalítica? Tudo bem, inibiu o fator tecidual, inibiu o fator 7 ativado e inibiu o fator 10 ativado, mas olha só, ainda não tinha inibido a trombina. E lembra que é através da trombina que produz mais fator 8, mais fator 5, mais fator 9. Então, se nós temos esses fatores aqui sendo produzidos ainda, vai produzir mais fator 10. Então, se eu só tenho esses inibidores, eu vou estar inibindo o fator 10, mas a protrombina vai estar fazendo com que produza mais fator 10 também. Então, por isso que a gente fala, ela é autocatalítica, né? De uma substância, vai produzindo e ativando outras para manter a coagulação ali ativa. Então, seguido, nós, frente a isso, a gente observa o que posteriormente? A atuação da proteína C e da proteína S, tá? Então, essas proteínas, elas vão inativar quem? Olha só, elas vão inativar o fator 5 ativado e elas vão inativar o fator 8 também, tá? Então, olha só, já começou a dar uma paralisada maior ali na cascata de coagulação. Tá? Então, quem vai inativar fator 5 e fator 8 ativado é a proteína C e a proteína S. Então, olha só, tá, parou aqui, mas ainda tem trombina. Então, quem que vai inibir essa trombina aqui? As conhecidas como antitrombina, tá? Então, as substâncias antitrombinas vão inativar quem? A trombina, vão inativar
o fator 10, tá? Vão inativar o fator 9 e o fator 11, tá? E ali cessa de vez a produção de fibrina, tá? Então, na coagulação em vivo, nós temos iniciação, amplificação, propagação e finalização. Ok? Como? Ok, professora. Certo. Mais alguém falou alguma coisa? Não? Ok, então. Vamos lá, então, para a hemostasia primária, tá? Então, aqui, nessa imagem, vem mostrando, né, os 3 componentes ali, né, que envolvem a função das plaquetas, tá? Então, quando a gente fala hemostasia primária, de cara a gente lembra do quê? Né, do endotélio, das plaquetas, e nessa única imagem a gente observa, olha só, o processo de adesão, de ativação e de agregação das plaquetas. Então, como que começa o processo de adesão? Olha só, nós temos aqui um endotélio rompido. Quando o endotélio se rompe, libera algumas proteínas, entre elas o colágeno. Então, olha só, o colágeno adora a plaqueta e a plaqueta adora o colágeno. Porém, para que esse romance se concretize, a gente precisa aqui de um cupido. Quem que é o cupido? Fator de von Willebrand, tá? Então, é o fator de von Willebrand que vai apresentar a plaqueta ao colágeno e o colágeno à plaqueta, tá? Então, essa apresentação ocorre pelo fator de von Willebrand. Então, aí vocês compreendem a importância desse fator. Lembra que lá no início da aula eu mencionei para vocês que há uma grande porcentagem da população que tem doença de von Willebrand, ou seja, deficiência de von Willebrand. Se tem deficiência, olha só, a plaqueta não consegue se aderir ao colágeno, não consegue se colar no endotélio, e aí o paciente tem sangramento, tá? Então, esse sangramento pela doença de von Willebrand é justamente pela essa deficiência do fator. Então, se não tem ele, ambos não são apresentados e não vai ocorrer o processo de adesão. Ok? Então, olha só, pensando numa normalidade, né? Então, tem fator de von Willebrand, apresentou colágeno à plaqueta e ocorreu a adesão. Após ocorrer a adesão, nós vamos ter o evento que é a ativação. Então, quando ativa a plaqueta, olha o que acontece com a plaqueta. Ela muda a sua estrutura, né? Ela fica grande, ela começa a se espichar, né? Ela muda a sua formação e libera algumas substâncias, como, por exemplo, prostaglandina, né? Que permite o quê? A atração de mais plaquetas e o processo de adesão, por exemplo, tromboxano A2, entre outras substâncias, tá? Então, aqui está mostrando que ela está liberando essas substâncias quando ela está ativada. Depois, nós temos, então, né, o processo de agregação. Então, a agregação, ela vai ocorrer justamente com isso, ó, a migração de mais plaquetas ao local, né? Essas plaquetas, elas vão se unir uma à outra, né, através ali do fibrinogênio, que vai ligar uma plaqueta à outra através do seu receptor, tá? Então, através do receptor das plaquetas, o fibrinogênio vai promover essa ponte, essa ligação e formando, então, o trombo, o coágulo sanguíneo, ok? Então, só relembrando, olha só, aqui nós temos a imagem da hematopoese, né? A formação das células do sangue. E aqui, olha só, na célula, na linhagem mieloide, nós temos, então, aqui, olha só, o megacariócito, né? Esse megacariócito, quando maduro, ele rompe
essa célula se rompe e o citoplasma, ele se desfaz, né? Então, quando nós observamos a plaqueta em lâmina, significa o quê? São restos de citoplasma do megacariócito, né? São fragmentos do citoplasma dele que a gente está observando ali. Ok? Então, aqui nós temos o processo de maturação da plaqueta, né? Então, tudo começa aqui com megacarioblasto, depois nós temos promegacariócito, megacariócito basófilo, megacariócito acidófilo, olha só como está o citoplasma, bem abundante, né? Então, eosinofílico, e aí ele se rompe, formando então o que a gente conhece como plaquetas. Então, olha só, aí eu pergunto para vocês, que hormônio que vai estimular esse processo de formação da plaqueta? Lembra que lá quando vai originar uma hemácia, nós temos a ação da eritropoetina. Então, quem que vai promover esse processo de produção de plaquetas? E atuando ali no processo de maturação. Quem que é mesmo? Interleucinas? Temos a atuação de interleucinas, ok? Mas qual é o hormônio ali, o principal envolvido ali? Trombopoetina. Aqui, né? Olha só ele aqui, ó, trombopoetina, tá? Então, é esse hormônio, né? O principal envolvido ali, né? Na diferenciação e maturação, né? Da plaquetinha ali, para que ela chegue, né? Livre e circulante nos vasos, tá? Então, olha só, a trombopoetina, ela vai estar presente ali, olha só, sinalizando a stem-cell, a célula tronco pluripotente, né, a se diferenciar em uma mieloide, vai dar origem, então, ao megacariócito. Então, olha só o megacariócito, uma célula grande, na medula óssea, tá? É a maior célula presente na medula óssea. Porém, a gente não vê muito megacariócito. Então, é uma célula grande, tá? E aí, quando ela se rompe, nós vamos ter diversas plaquetas ali, livres e circulantes, tá? Então, se a gente avaliar na corrente sanguínea, olha só, valor de referência mais ou menos 140 a 400 mil plaquetas, né? Então, provavelmente foi originado de no máximo 2 megacariócitos, ok? Então, olha só, se fragmenta em vários pedacinhos. Então, falando da trombopoetina, né? Então, é o fator mais significativo ali no processo de trombocitopoese, né? O processo de formação ali das plaquetas. Então, a trombopoetina, ela é produzida no fígado, né? Então, ali do fígado, ela segue, né, a trombopoetina para a medula óssea, e lá vai estimular, então, a célula tronco pluripotente a se diferenciar e formar um megacariócito e, por fim, dar origem às plaquetas. E as plaquetas, então, migram para a circulação. Ok? Então, aqui eu trouxe para vocês a estrutura de uma plaqueta. Então, aquele fragmentinho que a gente visualiza ali na lâmina do hemograma, né? Ele é constituído por todas essas estruturas aqui, né? Então, a plaqueta, ela tem mitocôndria, ela tem glicogênio, olha só, que vai promover energia e funcionalidade também a essa célula. Nós temos os grânulos, olha só, que vão promover também a adesividade de uma plaqueta a outra, corpos densos, microtúbulos, que vai dar sustentação e formação, então, da plaqueta. Nós temos uma camada externa, uma membrana citoplasmática, né? Então, diversas estruturas ali que vêm compor, então, uma plaqueta. Tudo bem? Então, olha só, as plaquetas,
elas estão envolvidas, então, na ação primária e secundária, como a gente tinha visto anteriormente. Tá? Então, a ação da plaqueta na hemostasia primária e secundária, ela vai estar ativada, né? Então, ela vai promover o processo de adesão e, posteriormente, de agregação, tá? Então, quando essa plaqueta, ela está ativada, né? Então, ali nós vamos encontrar que tipo de situação, por que que aquela plaqueta está ativada? Lembra em aula, e alguns eu vou explicar amanhã, quando nós visualizamos uma plaqueta grande, né, conhecido como macroplaqueta ou plaqueta gigante, lá na lâmina do hemograma, isso significa que ela está ativada, né? Então, quando ela se ativa, ela muda a sua conformação, muda o seu tamanho. Então, nós temos diversos motivos para que essa plaqueta se ative. Então, olha só, nós temos alteração do fluxo sanguíneo e, consequentemente, isso vai aumentar a turbulência. Então, observem só, pacientes que têm pressão alta, né? Por vezes, eles apresentam risco de infarto. Por quê? Se o paciente tem pressão alta, aumenta a turbulência nos vasos. O sangue passa mais rápido no vaso, né? E ali, a plaqueta, por esse movimento, por esse aumento de turbulência, ela pode se ativar. Se ela ativa, ela tem o poder de se agregar. E aí, se agregando, forma um trombo. E esse trombo, né, ele pode parar ali, né, em um órgão vital, tá? Então, por isso que pacientes com pressão alta, né, por vezes ali, corre um risco de infarto, ok? Pode ser provocado também por traumatismos, né? E processos inflamatórios também podem ativar as plaquetas. Então, essa ativação, né? A lesão, então, vascular, ela vai expor, né, o sangue periférico ao endotélio, e aí as plaquetas, elas vão se aderir às proteínas desse endotélio. Como eu usei no exemplo ali, né, a presença do coágulo. Mas também nós temos a presença de outras proteínas, como lamininina, nós temos fibronectina, trombospondina, tá? Então, todas essas proteínas aqui vão ser liberadas pelo subendotélio, né? E vão promover, né, a etapa inicial, que é a etapa de adesão, ok? O fator de von Willebrand é o intermediário, né, entre essa ligação, como a gente viu, e a produção de tromboxano A2, lá pela via da ciclooxigenase, né, vai também promover a adesão de plaquetas através da cascata do ácido araquidônico, ok? Então, isso que justifica que processos inflamatórios também podem ativar as plaquetas. Então, aqui funciona como uma engrenagem, né? Então, as plaquetas ativadas, olha só, elas vão secretar produtos, né? Vão se tornar um gatilho para as vias enzimáticas e vão estimular também a atividade pró-coagulante, tá? Então, plaqueta ativada, a gente não espera encontrar em um paciente normal, né? Se tem plaqueta ativada, algo está acontecendo e há um risco de formar coágulos ali no interior do vaso do paciente. Olha só, com essa imagem aqui da ciclooxigenase, da cascata aqui do ácido araquidônico, eu gostaria que vocês refletissem e pensassem assim, por que será que é dito que o AS afina o sangue? Por que que muitos falam isso? Que o ácido acetil salicílico afina o sangue. Já ouviram falar? Sim. Sim?
Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho ali. Por quê? O que será? De onde tiraram isso? Por que fala que afina o sangue? O que vai acontecer ali? Ou só ouviram falar? Só falar, Vixe. Tá escutando meus cachorros aí? Meu Deus do céu. Peraí, gente, senão vai estar impossível. Peraí. Quando começa, só um minuto. Pronto, pararam. Então, vamos lá. Pensando ali no ácido acetil salicílico, por que afina o sangue? Como que a gente relaciona isso com as plaquetas? O que tem a ver o anti-inflamatório com as plaquetas? Voltaram a ficar quietinhos. Não deixa as plaquetas ficarem agregadas? Isso, porque ele não deixa as plaquetas ficarem agregadas, né? Então, o que vai ocorrer ali? Vamos lá. Aqui nós temos... Opa, passou. Nós temos aqui a cascata do ácido araquidônico, tá? Que vai promover, então, um processo inflamatório, que vai produzir tromboxano A2, que vai entrar na ciclooxigenase 1 e 2, e vai promover a inflamação. Quando, olha só, é utilizado o ácido acetil salicílico, é inibido de forma irreversível, tá? A ciclooxigenase 1. Então, pensem bem, se inibe a ciclooxigenase 1, não tem a produção de tromboxano A2, tá? E lembrem, o tromboxano A2 promove a adesão de plaquetas. Então, olha só, lembra que eu falei aqui para vocês? Vou voltar aqui, ó. Processo inflamatório pode ativar plaquetas. Por quê? Se o paciente está em um quadro inflamatório intenso, pode estar produzindo de forma excessiva tromboxano A2 e está promovendo, né, a agregação plaquetária, tá? Então, o tromboxano em excesso pode ter a formação de coágulo. Quando é administrado o ácido acetil salicílico, faz um bloqueio irreversível da ciclooxigenase, tá? E aí inibe a produção de tromboxano A2, tá? Então, por isso que fala que afina o sangue. Tipo, a população fala o quê? Um paciente com trombose teria o sangue grosso porque tem formação de coágulo, é como se fosse ficar mais viscoso o sangue. E aí, quando toma o AS, fala que afina, por quê? Aí impede a formação do coágulo. Ok? Prof, aquele xarelto, ele é mais forte que o AS, né? Xarelto. Isso. Uhum. Ele E é para também afinar também, né? é o quê? Ele é para afinar o sangue também, né? Anticoagulante ou não? O xarelto. A população, ele relata, né, o afinar o sangue com a não formação de coágulo, né? O xarelto, o que ele vai fazer? Ele vai inibir de forma direta o fator 10 da coagulação sanguínea,
né? Então, ele é considerado um anticoagulante, porque ele vai inibir bem ali naquela parte central ali da cascata de coagulação do paciente, tá? Então, vai fazer com que tenha redução da formação de fibrina e, consequentemente, não ocorra a formação de coágulo, tá? Então, ele é classificado como um anticoagulante, né? Então, ele é específico para agir na cascata de coagulação. Já o AS, ele é um anti-inflamatório e que ele pode ser utilizado, né, como um auxiliar para evitar, né, a formação de coágulo. Mas ele é um anti-inflamatório e não um anticoagulante. Ah, sim, Ele entendi. tem essa ação também, além de inibir o processo inflamatório, ele tem essa ação, né? Porque, por consequência, impede a agregação de plaquetas. Então, por isso que, por exemplo, o paciente tem a presença de dengue, tá? Um estado infeccioso provocado, né, pelo vírus da dengue. E aí, não é permitida a utilização de nenhum medicamento à base de ácido acetil salicílico. Por quê? Pode ter o risco de surgir ali um quadro hemorrágico, né? Então, por quê? Bloqueia, né, a produção de tromboxana 2 e o risco de hemorragia é muito maior. Ok? Beleza, prof, entendi. Prof, quando se fala do limão, o limão se expressa a mesma função ou já seria outras funções? O limão é um agente antioxidante, né? Então, ele vai eliminar toxinas, né? Ali que podem estar presentes no sangue, que podem favorecer, né, uma ativação de plaquetas. Então, falar que o limão afina o sangue aí já é muito, muito do popular, muito de crenças ali, né? Ele é um ótimo antioxidante. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Então, nessa imagem aqui, nós temos uma plaqueta, né, que não foi estimulada ainda. E aqui, representando uma lesão endotelial. Então, o que que a gente... Opa, deixa eu só tirar esse quadrinho daqui. O que que a gente observa aqui? No endotélio, nós temos ali o fator de von Willebrand, apresentando o colágeno e as outras proteínas à plaqueta. Então, promovendo o processo de adesão. Quando ocorre esse processo de adesão, aquela plaqueta ela vai se ativar e vai atrair mais outras plaquetas, né, para que ocorra ali a formação do coágulo por fim, tá? Então, observem só, aqui nós temos receptores, né, na membrana da plaqueta, e um receptor vai se ligar ao outro através de uma ponte de fibrinogênio. Então, é aqui, olha só, a importância, a atuação do fibrinogênio. Ele vai promover essa ligação de uma plaqueta a outra, formando uma ponte. Ok? Então, nessa imagem, olha só, nós temos a plaqueta, né? O nome desse receptor que vai ligar o fibrinogênio a outras plaquetas é o receptor GP2B3A, tá? Então, esses receptores têm afinidade ali, né? O fibrinogênio tem afinidade por esses receptores, então promove, né, a ligação. Então, aqui nós temos um resumo, né, da ativação plaquetária. Então, frente a uma injúria vascular, né, vai promover a adesão das plaquetas através do fator de von Willebrand, né, vai aderir essas plaquetas ao endotélio, vai ter ali uma mudança de forma da plaqueta. Então, nessa fase inicial, essa mudança ela ou pode ser reversível ou irreversível. E aí começa, lembra que a plaqueta ativada, ela começa a liberar substâncias,
né? Então, dentre essas substâncias, é liberado o ácido araquidônico, que consequentemente vai entrar naquela cascata do ácido e vai produzir tromboxano A2 também, né? Então, começa o processo de secreção plaquetária e aí nós vamos ter o quê? Uma agregação irreversível. E aí vai formar o trombo e vai dar início, então, né, com o trombo, a hemostasia primária, posteriormente a hemostasia secundária, né, que envolve diversos fatores, entre eles os fatores da coagulação. Ok? Então, olha só, formou coágulo, né? Então, olha só, aqui nós temos alguns inibidores da função plaquetária. Então, normalmente, as plaquetas, elas devem fluir no seu estado normal pelos vasos, né? Ou seja, na sua forma inativada. Então, nós temos ali várias substâncias que vão manter essa plaqueta inativada. Então, olha só, nós temos vasos, artérias, capilares. Quando a plaqueta passa por alguns estreitos capilares ou quando há uma força exercida ali no vaso, pode ser que esse processo ative a plaqueta, né? Então, qualquer turbulência, qualquer processo agressivo pode fazer ativar a plaqueta. E aí, graças a essas substâncias, elas vão inativar essa plaqueta, né? Então, nós temos o AMP cíclico, nós temos a prostaciclina, o óxido nítrico, heparansulfato, as antitrombinas, né? Então, são todas substâncias que vão inibir essa ativação da plaqueta. Então, no nosso organismo, tudo é perfeito, né? Em um dado momento, ela precisa ser ativada, em outro, precisa ser inativada para manter a hemostasia. Ok? Então, aqui é um quadro, né, de alvos biológicos, né, de alguns fármacos inibidores da função plaquetária, né? Então, nós temos aqui os inibidores da ciclooxigenase, né? Um representante que eu utilizei com vocês foi o AS. Então, olha só, qual é a ação antitrombótica dele? Ele bloqueia de forma irreversível a produção de tromboxano A2. Né? Então, dessa forma que esse anti-inflamatório vai ter essa ação antitrombótica. Né? Nós temos medicamentos também que vão agir, olha só, nos receptores de fibrinogênio, que vão agir sobre as prostaglandinas e assim por diante. Ok? Então, com a formação do coágulo, em um dado momento, esse coágulo precisa ser desfeito. Né? Então, aí entra o sistema fibrinolítico. Né? Então, a função desse sistema é o quê? Remover a rede de fibrina e, consequentemente, vai desfazer o coágulo. Né? Então, olha só, nós temos aqui, olha só, os ativadores tissulares de plasminogênio e o prouricnase, tá? Conhecido como K. Então, essas substâncias, elas vão fazer o quê? A conversão de plasminogênio em plasmina. E a plasmina, olha só, vai agir sobre a fibrina de forma a destruí-la, romper essa rede de fibrina. E aí é desfeito o coágulo de sangue e volta ao fluxo normal ali do vaso. Ok? E aí, gente, ficou mais claro? Ou aí que complicou tudo? Como que foi? Alguma dúvida? Foram jantar? Estamos querendo mesmo, estamos querendo jantar mesmo. Ainda não. Ah, que bom, não tô falando sozinho. Mas e aí? Não, nós Deu estamos uma aqui esclarecida? relembrando tudo maravilhosamente bem.
Relembrando. Gostaria de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Ou é só no estágio presencial? No estágio, a gente faz mais uma perguntinha. Ah, tá. Tá bom, então. É melhor olho no olho, prof. Ah, melhor olho no olho, né? Ah, também acho. Eu não gosto de ficar falando aqui olhando para a tela, não. Mas fazer o quê, né? É o que temos. Mas nós estamos te vendo, professor. Tá todo mundo aqui de zóio na senhora aí, ó. Que bom. Ah, então tá bom. Então, estão atentos ali, né? Ok. Então, gente, por hoje é só isso, tá? Então, separei um conteúdo de hemostasia, que era a dúvida de alguns colegas, acredito, né? Que foi bom para todos. Coagulação, às vezes não é tão trabalhado, né? Não é tão detalhado. Amanhã, então, né, os colegas da turma C, nós vamos fazer o hemograma completo. Por favor, tragam o modelo de laudo para a aula, tá? E semana que vem nós vamos fazer mais alguns exames ali, ainda referente à hematologia, tá? Então, nós vamos fazer várias técnicas. E aonde está o modelo de laudo? no portal. Então, prof, não apareceu nem as outras atividades aqui para mim de espermograma, esses negócios dos POP, não tem? Não apareceu ainda também. Então, o Adriano tinha até comentado que estava invertido o modelo de laudo, né? Aí eu fui no portal, conferi todos os outros novamente e fiz a troca, né? Então, coloquei o modelo de laudo do hemograma, né? Que estava identificado como hemograma. Revisei, tá tudo lá. Então, assim, às vezes é questão do portal, que não sei, não tá abrindo tudo. Tá em qual unidade, prof? Ai, agora eu não vou lembrar de cabeça. É o do hemograma. Provavelmente vai estar na aula 6 ou 7, algo do tipo. A aula eu vi aqui agora, o laudo. Tá logo abaixo, é a última, o último link que eu coloquei. Se alguns colegas puderem compartilhar também com os colegas que estão, às vezes, com dificuldade de acesso no portal. Ah, sim, prof, tá na unidade 8, laudo hemograma. Então tá bom. Ok, gente? Então, agradeço a atenção de vocês. Assim que possível, eu vou disponibilizar a gravação dessa aula, tá? Anotem as dúvidas para então perguntarem cara a cara, olho no olho, tá bom? Então, até mais, gente. Uma boa noite e a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, professora. Boa Tchau, noite. prof. Boa Boa noite. aula. Obrigado. Boa noite. Tudo de bom. Igualmente. Tchau, prof. Tchau, tchau. Até.